esse é mais um Panorama RTN com os assuntos mais interessantes da atualidade. E hoje eu recebo a advogada Ani Guedes. Vamos analisar os aspectos jurídicos envolvendo uma suposta traição de Neymar à sua namorada que está grávida. Os boatos surgiram com a divulgação de mensagens da blogueira Fernanda Campos, que afirma que esteve com Neymar na véspera do Dia dos Namorados em um apartamento de luxo em São Paulo. Doutora Ani, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Um prazer, Mariana. Um prazer estar aqui com vocês no Panorama, sempre esclarecendo coisas tão importantes. Obrigada. Pois é, eu queria começar falando sobre essa questão das mensagens, né? Até que ponto a gente pode expor conversas, áudios, prints íntimos? Então, a gente tem uma previsão no Marco Civil da Internet, lá no artigo 21, de que aquelas mensagens que tenham conteúdo sexual, que sejam de divulgação das suas condutas, que elas sejam retiradas, né, do ambiente virtual, exatamente para evitar a exposição das pessoas com relação a assuntos tão íntimos. Nesse caso especificamente, ela expõe uma troca de mensagens que aconteceu entre eles, mas assim, eu nem sei se o conteúdo é especificamente um conteúdo que possa ser considerado um conteúdo íntimo do ponto de vista erótico, do ponto de vista sexual, ou se é simplesmente uma troca de mensagens que poderiam afetar uma outra, poderiam afetar terceiros, no caso a namorada, a noiva, enfim. É importante dizer que toda mensagem que circula nas plataformas virtuais são sempre privadas, né? O WhatsApp, o Telegram, ele vai ser sempre vinculado a uma chave de códigos de segurança que vão transformar o conteúdo daquela mensagem, vão revelar apenas para os seus participantes. Na medida em que você printa aquela mensagem e disponibiliza para terceiro, você está correndo um risco de estar causando para esse terceiro um dano por causa de uma conduta ilícita ou por causa de uma conduta abusiva de direito. Você extrapola a esfera da responsabilidade civil para afetar aquela pessoa. E aí pouco importa se tem ou não, de fato, um cunho efetivamente sexual. Basta que a pessoa se sinta ofendida, se sinta afetada, para que aquilo ali seja motivação para uma ação civil. Então, caberia um processo nesse caso para quem se sentiu ofendido com aquilo? Exatamente, caberia. Se nas mensagens trocadas, se no conteúdo, além de qualquer outra conversa, tiver a exposição, né, de imagens da pessoa ou de assuntos mais íntimos, aí sim a gente estaria dentro do que preconiza o artigo 21 do Marco Civil da Internet. Doutora Ani, a internet está revolucionando a justiça, né? Sim, está revolucionando muito. A gente tem algumas pesquisas que já tratam a internet como um tribunal virtual, né? Onde você já tem culpados no início da ação, independente de investigação, e as pessoas utilizam essas ferramentas exatamente para fortalecer a sua narrativa. Então a internet é um lugar onde eu tenho um exercício independente de bloqueios, né? Independente de uma filtragem, eu posso automaticamente expor o que eu quiser dentro da liberdade de expressão, mas se perder um pouco a mão e a medida do que é liberdade de expressão, o que é abusividade, o que é discurso do ódio, o que é notícias falsas. Então, se você não tem a capacidade de fazer um filtro entre todas essas informações, você vai ter sempre a sua ideia conduzida a partir dessas situações. Então você já tem julgamentos feitos antes que eles possam ser sequer apreciados pela justiça. Então sim, revolucionou. Nesse caso específico, né, do Neymar, que outras implicações jurídicas você vê ali como destaque, né, que a gente deve levantar essa questão? Eu vou falar do ponto de vista do direito das famílias, certo? Então nós temos aqui a seguinte situação. O Neymar tem uma noiva, a noiva está grávida e ele foi publicizado que ele encontrou outra pessoa no curso desse relacionamento. Ora, que papéis são esses, né? Será que a gente sabe o que é um noivado especificamente? Nós temos diversas situações nas relações jurídicas. Nós temos o namoro, que não é vinculante. Alguns doutrinadores já falam sobre o contrato de namoro, exatamente para retirar o reconhecimento de uma união estável. Nós temos a união estável, que é uma situação de fato, onde você tem ali responsabilidades patrimoniais e existenciais. E você tem o noivado, que é reconhecido como uma prévia do casamento, né? O direito não reconhece o noivado como uma situação jurídica vinculante.
O noivado, na verdade, é um compromisso entre famílias, né? É uma coisa que existia, é cultural, né? Não é jurídico, é cultural. Então, estar ou não estar noivo não traz implicações e obrigatoriedades para o direito das famílias. Traz um compromisso entre as famílias de que aquele casal vai casar. Se esse casal não casar, eles podem requerer um do outro indenização? Em tese, não, né? Porque eu não sou obrigada a casar. Casar é um exercício da vontade. Então, se eu estou noiva e não caso, eu não sou obrigada a nada. Agora, se eu estou noiva, não caso, mas exponho o meu noivo, entro numa situação em que ele possa se sentir ofendido, aí sim eu vou indenizar. Ainda assim, eu não continuo obrigada a casar, mas eu vou indenizar. Então, nesse caso, eles estão noivos. Ora, eles não têm vinculação jurídica. E se estivessem casados ou em união estável, eles estariam na hipótese do artigo 1566 do Código Civil, que no inciso 1 fala fidelidade. O que a doutrina contemporânea entende sobre isso? Esse artigo 1566, inciso 1, que fala da fidelidade, ele teria sido abolido do Código Civil no momento em que o crime de adultério foi descriminalizado. Então, se eu não tenho mais um crime de adultério, eu não posso ter uma obrigação de fidelidade. Tá, mas eu me sinto ofendida se o meu namorado, se o meu noivo sair com outra pessoa. Aonde eu estou? Eu estou no inciso 5º, porque o inciso 5º do mesmo artigo fala que as relações precisam ter respeito e consideração mútua. Então, se o meu combinado é que a gente não vai ter relações extraconjugais e eu tenho uma relação extraconjugal, debater esse aspecto sob o ponto de vista da traição, da fidelidade, é um debate arcaico. O debate contemporâneo está muito mais próximo do respeito e da consideração mútua. Por quê? Porque já se admite, já existem casais que vivem acolhendo a possibilidade de você ter relações extraconjugais independente da relação. Entende? Acho que isso é importante nesse caso, né? O que dói muito nesse caso? Ah, ela foi traída e está grávida. Ora, ser traída e estar grávida enquanto noiva é irrelevante para a justiça. Não há crime para a justiça, porque o crime já foi apenado. O que há é uma responsabilização civil na hipótese dessa pessoa que sofreu a traição se sentir desrespeitada pelo fato da publicização dessas mensagens, na medida em que elas comprovem de fato que ele encontrou outra pessoa. Queria puxar agora um outro tema, que é a traição virtual. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, esse tema tem sido bastante debatido lá no âmbito do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, que eu faço parte, em BD-Fantec, e é muito interessante porque o tráfego é assim, as relações sociais migraram, né, da relação pessoal para a relação virtual. Então você está ali, né, naquele ambiente, você encontra uma pessoa com a qual você já se relacionou. Então, se você vai lá, curte, se você vai lá, adiciona, se você vai lá e faz qualquer outra atividade de interação, o seu parceiro atual ou a sua parceira atual pode se sentir afetado por aquela atuação. Mas isso é traição? Né? Se a gente já entende que a traição para o direito é irrelevante, a traição virtual, na verdade, é só uma medida de controle. Né? Então, se eu quero controlar o outro, eu vou rastrear as redes sociais dele, vou saber quantas vezes, vou saber... Porque, na verdade, isso é tudo uma criação da nossa cabeça para controlar o outro, porque nós temos um sistema monogâmico, né? Então, a traição virtual ficou conhecida pela possibilidade de rastreamento das condutas do outro no ambiente virtual que afetem as relações jurídicas monogâmicas. Agora, se a sua relação jurídica doméstica é uma relação não monogâmica, isso é um relevante jurídico. Quando é que isso passa a ser relevante para o direito? Quando esse tráfego virtual passa a causar um dano à imagem daquela pessoa, à psique daquela pessoa, à conduta daquela pessoa, né? Quando você passa a tratar o seu cônjuge com desrespeito, mais uma vez, e desconsideração mútua. Aí sim a traição virtual é relevante. Sabe qual é o grande problema, Mariana? Mais uma vez, a prova. Como é que eu vou provar que você está curtindo ou está na rede social de uma pessoa que eu julgo que você tem uma relação virtual, se eu não invadir a sua privacidade e entrar no seu perfil, né? É uma situação muito complexa. Ou eu entro no seu perfil, ou eu vou te stalkear, que é um outro relevante jurídico, o direito penal já reconhece isso como uma conduta potencialmente criminosa, ou eu vou abusar do meu direito de cônjuge de vigilância quanto às suas atuações, entende? Então, a gente tem que ter um pouco de
amplitude de pensamento para entender que você não pode controlar o seu parceiro e que no ambiente virtual as suas atuações só vão ter relevância jurídica na medida em que elas extrapolarem a margem da ilicitude ou da abusividade de direito. Quais são as principais denúncias que estão chegando para vocês em relação a esse mundo digital? Chega muito assim, por exemplo, eu tinha um processo que corria por segredo de justiça e o meu ex-cônjuge, aborrecido comigo, publicou nas redes sociais que eu não peguei o filho na data certa. Isso é um absurdo jurídico, porque se corre em segredo de justiça, você está fazendo uma exposição indevida. Quer ver um outro? Me revoltei com meu parceiro e criei um perfil falso, contando na rede aquilo que ele fazia comigo e que me indignava. Ora, você está colocando o seu problema na voz do outro e a criação de um perfil da pessoa falso vai criar vai ter consequências jurídicas para ela em todos os cenários, não obstante o problema que você tenha. Então, a internet, ela precisa ser uma ferramenta, ela não precisa ser um ambiente de debate das questões, principalmente das questões íntimas. A gente tem recebido muita questão de troca de... quer ver? A gente, depois da pandemia, principalmente, impactado pela impossibilidade de contato pessoal das pessoas, passou a receber muitas cantadas e muitas interações trocando fotos, trocando nudes. Então, se você troca nude, além de você mandar para a pessoa que você quer que veja, você tem uma plataforma e uma rede toda que pode ter acesso àquela sua imagem. Então, se você manda o nude, você corre o risco, você assume o risco. Se a pessoa que recebe publiciza para terceiros, isso é um problema grave que a gente tem muito no escritório, essa publicização para terceiro vai transformar aquilo num ato ilícito. Entende? Isso é o que deixa mais claro que seria uma conduta ilícita. E a conduta abusiva de direito é aquela em que você tem uma informação que você não podia divulgar e você divulga exatamente para colocar a outra pessoa numa situação de estar contra a parede. E diante de tudo isso, né, que você falou, como é que a gente pode se proteger nesse mundo digital? É também uma linha muito tênue, né? A proteção no ambiente digital vai levar em consideração a quanto menos exposição você tiver. Primeiro, é você ter a noção de que aquele ambiente não é um ambiente real. Muitas pessoas lidam com as redes sociais como se fosse a vida real, só que não é. Por exemplo, você não coloca ali um dia que você está chateado, aborrecido. Você coloca as suas melhores fotos, os seus melhores momentos, né? O que você expõe ali deixa de ser seu e você nunca vai recuperar 100%, por causa da ausência de controle de circulação, de visualização, de participação. Então, se tem algum fato que você julga importante e íntimo, não divulgue. Na medida em que você divulga e isso entra na rede, a potencialidade disso se transformar num dano é muito grande. Então, a primeira proteção é aquilo que você faz. A segunda proteção é ter acesso aos canais para retirar do ar aquelas mensagens que são publicadas e que podem causar danos. Tanto as empresas, as plataformas virtuais precisam disponibilizar esse canal, caso elas não disponibilizem, acesso ao judiciário para que isso aconteça. Tá certo, doutora Ani, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Nada, foi um prazer, é um prazer estar aqui com vocês, poder esclarecer aquilo que me cabe, estou à disposição para o que você precisar. E o programa de hoje fica por aqui, não se esqueça. Eu, Mariana Meirelles, estou na RTN TV todas as terças a partir de 8 da noite com Panorama RTN. Aqui você fica por dentro dos assuntos mais importantes e interessantes da atualidade e confere entrevistas exclusivas. RTN TV, bem-vindo à novidade. Tchau, tchau.